Amados e amados, boa tarde. Que bênção, que alegria estarmos juntos em nosso distrital. Certamente seremos muito abençoados com cada ministração, louvores e participações. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Recebam o meu abraço, Ana Cristina. Fórum Distrito abençoado. Receba o meu abraço e que a graça do Senhor seja sobre vocês. Eu espero que esse distrital seja maravilhoso. Receba o meu abraço, lógico virtual, mas o meu carinho, a certeza de que Deus está com vocês em todo o tempo. Um grande beijo, fica com Deus. Novo ano celebra a nossa sociedade só por graça inaudita na tua fidelidade. Recebe, pois, bom Senhor, por sua imensa bondade, de gratidão e louvor da nossa sociedade. Nos momentos de alegria, de tristeza ou temor, na saúde ou pandemia, está conosco o Senhor.
ao longo de nossa história tão extensa, secular, em cada instância estivestes com desvelo a nos guardar. Permite, bom Pai, que possamos, no presente e no porvir, cumprir bem nossa missão de viver para servir. Louvores por cada sócia, hoje presentes aqui. Louvores também por aquelas que levastes para ti. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas que neste momento tiram um pouquinho do seu tempo para juntos adorarmos e louvarmos ao Senhor. Nossa saudação carinhosa a todo o nosso povo do nosso distrito de Juiz de Fora, da cidade de Juiz de Fora. Nossa saudação à nossa presidente da Federação de Mulheres e também a nossa superintendente aqui do distrito. Nossa saudação a toda a liderança leiga da nossa cidade, aos nossos pastores e às nossas pastoras. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Primeiramente, a minha gratidão a Deus por sua vida, por minha vida, e só saber que nós estamos nessa caminhada receptíveis à fidelidade de Deus. Nosso coração se alegra, pois aquele a quem acreditamos a nossa fé e vivenciamos a sua misericórdia a cada amanhecer, é o motivo de abrirmos os nossos lábios e adorá-lo, e a honrá-lo, e a glorificá-lo. Que ele é fiel, todos sabemos. Que a sua fidelidade independe de nós, todos nós somos conscientes. Agora, viver essa fidelidade é um desafio diário que cada um de nós precisa se conscientizar e se esforçar. O tema do nosso encontro de hoje é Mulheres comprometidas com Deus anunciam as boas novas. Eu gostaria de ter detalhado nos registros bíblicos ações de mulheres comprometidas com Deus que viveram e anunciaram a graça de Deus. Mas nós não temos. Pois eu entendo que compromisso não é uma atitude de momento ou um rompante. Compromisso é algo permanente e onde existe a consciência de que nenhum vento ou circunstância adversa é suficiente para abalar ou promover
a quebra do mesmo. Quando eu penso em compromisso, eu penso em relacionamento, acordo, aliança. E para qualquer relacionamento durar, é necessário compromisso das partes envolvidas. Isso é, ser fiel àquilo que prometeu e disse fazer e ser. Queria nesse dia trazer à memória para nossa reflexão registros de biografia de mulheres comprometidas na Bíblia. Mas não temos. Só lembramos que os escritos, todos que nós temos, foi registrado num tempo que a ordem era que as mulheres deveriam permanecer caladas na igreja e que, se quisessem saber alguma coisa, deveriam perguntar aos seus maridos. Quem falou isso foi Paulo. Sabe por quê? Porque era indecente que as mulheres falem ou falassem no ajuntamento de pessoas. 1 Coríntios capítulo 14. Se a elas foram proibidos falar, agora imagina a dificuldade de registrar suas ações. Queria eu poder ler sobre Lloyd e Eunice e de como elas enfrentaram as dificuldades para criar Timóteo e orientá-los no caminho do Senhor. Queria eu poder ler sobre Maria Madalena, que de endemoniada e prostituta se tornou, na caminhada ministerial de Jesus, um importante instrumento abençoador. E foi a primeira a encontrar-se com Jesus depois da sua ressurreição. E ela era uma das que estava ali, aos pés da cruz, no martírio, no Calvário. Queria eu poder saber mais sobre o desdobramento da vida da samaritana no poço de Jacó. Aquela prostituta a quem Jesus afirma em primeira mão que ele era o Messias. Quando à beira do poço lhe dirige a palavra, lhe pedindo água. Pois essa mulher, quando percebe que aquele a quem lhe era dirigida a palavra era muito mais que apenas um judeu, ela corre, vai à cidade, chama as pessoas para que lhe ouçam, e tal como ela o ouviu, e ficou impactada com aquilo que ouviu do Senhor. Mas o que aconteceu depois? Não sabemos. Compromisso é continuidade. Por não termos o registro de uma mulher fazendo isso na Bíblia, quero me recorrer a Paulo, quando ele escreve à comunidade de Gálatas e ele disse que a partir do momento que nós somos revestidos de Cristo, deixamos de ser para Deus aquilo que a sociedade nos rotula. Ele diz em Gálatas capítulo 3, 28, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Percebe, Igreja do Senhor Jesus, que qualquer discriminação de nossa parte contra qualquer ser humano, por ele ser diferente, uma cultura diferente, falar diferente, estamos nos levantando contra os princípios espirituais do reino de Deus. E é em Paulo também que trago o exemplo que é o que é realmente um ser humano comprometido com Deus, com o seu chamado e com a responsabilidade da proclamação e do viver do Evangelho. Porque quando ele, na sua segunda viagem, está ali na Ásia, ele tenta subir para a Ásia, para a província de Bitínia, e foi impedido pelo Senhor. O Senhor então lhe dá uma ordem para que ele vá à Macedônia. Ele pega sua mochila e vai simplesmente. E ao chegar do outro lado, onde ficava a província da Macedônia, ele vai para uma cidade chamada Filipos. E lá em Filipos ele não encontra uma sinagoga para orar, mas fica sabendo que na beira do rio tem um lugar
que as pessoas usam para oração, e para lá ele vai. E ali ele encontra Lídia, uma mulher gentia, comerciante. Ela ouve Paulo, ela para as suas atividades e ouve Paulo. E com isso, ela o convida para ir à sua casa. E ele vai. Paulo não é comprometido com a cultura. Paulo não é comprometido com os ritos e nem com a religião. Paulo é comprometido com Deus e a sua palavra. Para os judeus, ir à casa de uma mulher já era problemático. Ir à casa de uma mulher gentia era problemático 2 vezes. Pois Paulo, ele não olha a mulher. Ele olha o ser humano carente de Deus, que abriu seu coração para as verdades ministradas. E na casa desta mulher, Lídia, nasceu a primeira comunidade cristã na província da Macedônia. Compromisso com Deus. Por problemas políticos e religiosos em Filipos, Paulo foi convidado a se retirar da cidade. Foi para outra cidade, Tessalônica. Como ali havia uma sinagoga, Paulo se dirigiu a ela para anunciar aos seus patrícios as boas novas da salvação de Cristo. Mas mediante a rejeição deles, ou da maioria deles, e dos interesses dos gentios, os gregos, os moradores da Macedônia, ele largou mão dos seus patrícios e foi ensinar a quem tinha vontade de aprender, mulheres e homens. Os seus patrícios, vendo o grupo de pessoas interessadas crescer, e na maioria deles sendo gregos, se organizaram para matá-lo. Paulo fugiu de Tessalônica, foi para Bereia, e ali começou tudo de novo. O grupo dos insatisfeitos de Tessalônica se organiza e vão a Bereia tentar cumprir aquilo que não conseguiram na sua cidade, que é calar Paulo com a morte. Os irmãos, então, despacham Paulo para Atenas. E quando chega em Atenas, ao invés de Paulo se calar, ele continua, pois ele tinha um compromisso, não com homens, mas com Deus. Mulheres, seres humanos, compromissados com Deus, não se permitem retroceder diante das intempéries. Independente de onde estão, de como estão, na atividade que estão, anunciam com palavras ou sem palavras a graça maravilhosa daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa e eterna luz. Mulheres comprometidas com Deus anunciam as boas novas da salvação. Graça e paz, irmãos e irmãs reunidos aqui nesse encontro distrital. Eu sou a Nilcimar, da Igreja Metodista Vitórias Fiéis, no bairro de Lourdes. Sou a presidente da nossa sociedade. Nossa sociedade aqui é lemista. Nós temos como vice-presidente o nosso irmão Deiner Machado, o nosso assessor financeiro, o irmão Davi Machado, e nossa secretária Isenir de Oliveira Lage. O vídeo que vai ser passado logo após, ele traz fotos de alguns trabalhos de nossa sociedade, que trabalha, com afinco e amor na obra do Senhor. Nós temos os bazares, festival de caldos, festival de pastéis, festival de cachorro-quente. No mês de maio nós realizamos o nosso culto do mês do lar e é uma bênção, poder trabalhar para a honra e glória do Senhor. E como diz, o nosso Salmo 90, 17, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Amém. Maravilhosa graça
A graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, que estão aí online conosco neste encontro distrital de mulheres. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar com vocês, estar nesse tempo novo, um tempo de caminhada, um tempo diferenciado, mas sempre unidas em prol, né, daquilo que é a nossa meta, viver para servir. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 15, versículos 21 a 28, para que possamos ler a palavra do Senhor e meditar nela para a nossa caminhada. Diz assim a palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
e daquele momento a sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar? Pai, nós entregamos em tuas mãos a leitura dessa palavra, a meditação desta palavra. Dá-nos o entendimento, ó Deus, do quanto podemos ser mulheres intercessoras que são relevantes no teu reino. A tua palavra nos diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por isso, Pai, nós cremos que em ti a nossa vida é transformada e que o Senhor deseja usar mulheres de todas as nacionalidades, de todos os lugares, para fazer a diferença, não apenas na sua casa, mas aonde quer que o Senhor nos envie, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela traz para a gente o entendimento de alguns atos. Tiro e Sidom eram duas cidades que pertenciam à Fenícia, a toda aquela parte da grega, caso. E ali havia uma rivalidade, especificamente quanto à cidade de Tiro. Tiro ficava a cerca de 60 quilômetros de Israel, e Sidom um pouquinho mais, cerca de 100 quilômetros. E ali, essa região era uma região portuária. E nessa região portuária havia riquezas, mas existia também um paganismo muito forte. Os judeus, eles se referiam aos habitantes de Tiro como cães imundos. Por que essa conotação? A cidade de Tiro era uma cidade mal falada, porque daquela região de Tiro, veio uma das mulheres que foi mais terrível para com os profetas do Senhor, que é Jezabel. E quando nós falamos dessa região, né, nós falamos da mulher cananeia ou da mulher sírio-fenícia, ou seja, a Síria, ela era a conquistadora desta região. Tiro e Sidom pertenciam à Fenícia e à Síria. E essa mulher, movida pela presença de Jesus naquela região, vale lembrar que essa foi a única vez que Jesus sai de Israel para ir em outras regiões. E é interessante porque ele tem esse diálogo com esta mulher, e ela, apesar de ser desprezada, ela mantém firme naquilo que Deus tinha para fazer na vida da sua filha, na sua própria vida. E essa mulher, quando se aproxima de Jesus, vale observar algumas ações que vêm ali. O primeiro entendimento que temos para a vida dessa mulher é que ela era uma mulher que tinha discernimento. E olha, minhas irmãs, nunca foi tão necessário para todos nós termos discernimento. Apesar de não ser do povo de Israel, e ser daquela região de Tiro e Sidom, ser daquela região de onde veio Jezabel, essa mulher sabia exatamente o que oprimia a sua filha, o que lhe roubava a paz. Ela sabia, e ela sabia também a quem clamar. Muitos iam ao encontro de Jesus em Israel, mas aqui Jesus vai ao encontro dela. Jesus vai ao encontro dos gentios. E nessa fala, queridos, nós precisamos ter entendimento de que Jesus, ele não veio somente para o povo de Israel, mas ele veio também para os gentios. E esse momento em que ele está em Tiro e Sidom é um momento marcante, porque ali ele começa a dizer também que não apenas os alimentos deveriam ser considerados puros, mas também todos os povos precisavam permanecer puros. Essa mulher, ela começa a ter, em primeiro lugar, discernimento daquilo que estava se passando em sua vida.
Então, a primeira coisa que precisamos entender, que precisamos nutrir para a nossa vida, é que precisamos ter discernimento das situações em que nós estamos vivendo. Como mulheres chamadas por Deus, que têm um propósito na palavra, que têm um propósito em nossa vida, nós precisamos ter discernimento das circunstâncias, das situações que nos envolvem. O segundo ponto que eu quero destacar acerca desta mulher é a sua perseverança. Porque, queridos, ela enfrentou diversos obstáculos. Ela tinha obstáculos. Primeiro deles, ela tinha um obstáculo porque o próprio Satanás havia investido contra a vida da família dela. E ela sabia que aquele era um obstáculo grande demais para ela enfrentar sozinha. E ela precisava perseverar e ir ao encontro de Jesus. O segundo obstáculo que ela encontra é o ser mulher. Numa sociedade machista, numa sociedade em que as mulheres não tinham voz. Ela enfrenta estes obstáculos para se achegar a Jesus. A terceira questão que ela enfrenta são os próprios discípulos. Se você observar no versículo 23, a palavra diz assim: e os discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Ou seja, os discípulos aqui, eles não intercedem por ela em favor dela, mas eles intercedem contra ela. Eles pedem a Jesus: olha, despacha essa mulher, manda ela embora, porque ela vem clamando, ela vem pagando mico, ela vem nos fazendo passar vergonha. Parafraseando, né? Colocando algumas palavras nossas nesse diálogo. Mas é isso. E quantas vezes nós também somos obstáculos e pedimos: lá vem aquela irmã pedir oração. Irmãos, é uma alma sofrida. E se você pode ajudar, não negue ajuda, porque isso é misericórdia de Deus se renovando sobre você. A outra ação, o outro obstáculo que ela vence com a sua perseverança é o silêncio de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz aí também no versículo 23, que ela clamava: tenha misericórdia de mim. E dizia: minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra. Irmãos, às vezes o céu fica em silêncio em nossas vidas. Às vezes você clama, você está passando por uma situação limite. E parece que você não tem respostas. E de fato não está tendo resposta. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando a seu favor. Então persevere, vá ao encontro do Senhor. O quarto obstáculo que ela encontra ali está nesse diálogo com Jesus. Só que nesse diálogo com Jesus, ela não tem apenas uma perseverança, mas ela tem adoração, ela tem maturidade. Porque Jesus começa a dialogar com ela e ele diz: olha, versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele estava dizendo: o meu ministério começa em Israel. Primeiro a casa de Israel. Mas isso não quer dizer que essa salvação também não viria para os gentios. E aí, por fim, ele ainda diz, quando ele fala a respeito das ovelhas perdidas da casa de Israel, muitas de nós poderíamos nos sentir feridas no nosso orgulho, mas não essa mulher. A palavra do Senhor diz que ela então o adorou. Ela agiu com maturidade, queridos. E nós precisamos, como igreja, amadurecer. Muitas vezes vivemos um evangelho infantil, onde o que prevalece é a minha vontade em detrimento do reino de Deus.
E precisamos ter maturidade, porque haverá momentos em que Deus nos dirá um não. Haverá momentos em que a ação do Espírito Santo vai ser um silêncio conosco. Em alguns momentos nós nos sentiremos humilhados, porque o Senhor estará provando a nossa fé. E o Senhor Jesus prova a fé desta mulher, dizendo: não é bom tirar o pão da boca dos filhos para lançar aos cachorrinhos. E ela, como ela disse lá no início, no versículo 22, quando ela diz, Senhor, que quer dizer meu dono, Adonai. Ela novamente, ela volta a dizer, mas os cachorrinhos também comem da mesa dos seus donos, do seu Senhor. Para dizer, queridos, na maturidade e no mover de fé, que uma migalha da graça de Deus seria suficiente para ela obter a resposta que ela necessitava. Porque aqui, Jesus ainda não havia morrido na cruz para a nossa salvação. O tempo da graça estava se iniciando, e hoje nós vivemos o tempo da graça. Para ela, uma migalha da graça de Deus seria suficiente. Nós hoje temos a graça de Deus. E é baseado nesta graça, nesse favor que nós não merecemos, que devemos ter uma fé enraizada, uma fé madura, uma fé de adoradoras, uma fé que suplanta qualquer circunstância, uma fé que faz o mover, porque essa mulher se achegou a Jesus como uma pessoa que tinha um problema intransponível. Mas ela sai desse diálogo como uma vitoriosa. E é essa vitória que Deus também deseja dar a você, minha irmã querida, para que você tenha uma vida de discernimento, para que você possa caminhar em perseverança, mesmo que os obstáculos venham sobre você, mesmo que obstáculos e montanhas se levantem, você precisa ter maturidade e precisa ter fé, de maneira a dizer ao monte, erga-te daqui e vai para lá. Você precisa manter viva a sua fé, a sua perseverança, a sua maturidade e o seu discernimento, para que aquilo que você tem buscado ao Senhor, você possa alcançar. E que nesse encontro distrital de mulheres, o Espírito Santo possa ministrar e mover em seu coração aquilo que é vontade de Deus para a sua vida. E que você possa declarar, sem medo daquilo que Deus pode ter para você, e dizer, seja feita a tua vontade, porque eu quero ser mais que vencedor em Cristo Jesus. O tempo da graça, Ele nos chama para sentar à mesa, e não para viver de migalhas. Você é chamada como filha amada do Deus vivo. É por isso que eu convido você, neste dia, a se achegar a Deus, a se achegar ao Pai, como quem é filha amada, que é chamada para sentar à mesa, porque você caminha pela fé, em maturidade, perseverança e tendo discernimento de cada passo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o restante do seu encontro e que tudo que você colocar as mãos para fazer possa ser grandemente abençoado por Deus. Amém. Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Meu nome é Elizabeth Ferigato, sou membro aqui da Igreja Metodista Vitória dos Fiéis de Juiz de Fora. E como agente da Voz Missionária, sinto-me muito alegre e feliz de poder falar um pouco da importância da nossa revista Voz Missionária, que acabamos de comemorar 92 anos que vem transformando vida, vem abençoando lares e famílias.
Esta comemoração foi feita, né, com muita alegria por tantas igrejas e tantos irmãos. Foi o Jubileu de Salgueiro, a qual esta revista recebeu homenagens maravilhosas. Este trabalho, né, que é feito por uma grande equipe de pessoas dedicadas e comprometidas com a mensagem do Evangelho. Dou graças a Deus pelo nosso distrito de Juiz de Fora, que com a ajuda e a graça de Deus e o empenho das agentes tem feito um trabalho abençoado em prol de propagar nossa revista entre tantas famílias, entre tantas pessoas. Oramos sempre e pedimos a Deus para que sejamos fortalecidas e animadas neste trabalho, que é o de alcançar mais assinantes, para que a nossa revista possa prosseguir com o seu ministério, que é o que Jesus ordenou: levai a palavra da salvação a todas as pessoas. Que Deus nos ajude a cumprir nossa missão com amor e dedicação. Deus abençoe a todas as agentes e que a fé possa continuar fazendo nosso trabalho, pois nosso trabalho no Senhor não é vão. Aleluias. Obrigada, Senhor. E seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma, sim, confirma a obra de nossas mãos. Oremos, queridas irmãs, irmãos. Após essa palavra, nós queremos colocar nossa vida diante do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai, pelas nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, por mais esses anos que o Senhor tem concedido à Sociedade Metodista de Mulheres na cidade de Juiz de Fora. Queremos agradecer a todas e todos que estão conosco, Deus, nesse dia. Queremos pedir ao Senhor que continue gerando no nosso coração um coração grato a Ti, ó Deus, um coração cheio, Deus, de amor, de verdadeira adoração pelo Senhor, um coração que Te reconhece como Pai, um coração que Te reconhece como amigo, um coração que Te reconhece como sustentador, um coração que Te reconhece como um Deus que não desampara os seus. Deus de amor, nós Te louvamos pela vida de todas as mulheres, Pai. Rendemos glórias a Ti por todas as sociedades que estão espalhadas sobre todo o nosso Brasil, Pai. Rendemos glórias a Ti porque entendemos que o Senhor tem firmado essas mulheres, ó Deus, mulheres destemidas, mulheres virtuosas, mulheres corajosas, mulheres, Deus de amor, que têm enfrentado muitas situações e não têm desanimado, porque o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem realmente sustentado as nossas vidas. Deus de amor, nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigada por essa celebração, Deus. Muito obrigada pela vida das mulheres que fizeram parte da história, pela vida das mulheres que ainda estão fazendo parte, Deus. Nós rendemos glórias ao Teu nome. Receba nesse dia a nossa gratidão. Receba a exaltação que a Ti fazemos. Somente o Senhor é merecedor de toda a honra, de
toda a glória e de todo louvor. Sele essa palavra nos nossos corações. Em tudo queremos dar graças a Ti, porque nós queremos obedecer, Pai, e entendemos que essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Tomamos posse dessa palavra, Pai, e teremos diante do Senhor um coração grato por tudo, Deus, em nome de Jesus. Sele a tua bênção sobre nós nesse dia, uma bênção de vitória, uma bênção de alegria, uma bênção de paz. Entra em cada lar com a tua paz, com a tua proteção, com a tua provisão. Sele sobre nós a tua bênção nesta hora e a vida para sempre. Nós oramos em teu nome, Jesus Cristo, o único que é digno de receber o louvor, a honra, a glória e toda a gratidão. Nós oramos em teu nome, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós queremos agora ministrar a bênção sobre a vida de vocês, todos que estão conosco, a nossa gratidão por você ter permanecido até este tempo. Nós louvamos a Deus pela sua vida, nós nos alegramos por você ter participado deste tempo tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Receba neste momento a bênção do eterno Deus. Que a graça e a paz do nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Que a graça de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, aquele que se entregou por nós, e que as duas consolações do Espírito Santo, que tem gerado no nosso coração a gratidão, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um restante de dia, um restante de tarde ou de noite, no horário que você estiver nos ouvindo, na presença de Deus. O Senhor é contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.